perguntas ali, elas se repetem, né? Então, isso também é um gancho que vai ser útil para a gente aqui. Mas vamos lá, vamos começar então para compartilhar esse ouro, né, gente? Eu tive o prazer de conhecer a Maria aí durante o Startup Summit em Florianópolis. Eu sou de Minas Gerais, aqui do sul de Minas, e eu fui convidada para replicar lá essa palestra que eu já tinha feito no Rectal, né, anteriormente, e agora trazendo aqui para vocês também. E a ideia é a gente falar sobre como usar a IA para auxiliar as nossas inscrições ali, pensando realmente em ganho de tempo, em garantir conformidade com o edital, porque tem muitas regrinhas ali que a gente tem que se atentar para não ser desqualificado, e como isso pode ajudar a aumentar a taxa de sucesso de vocês nas premiações e editais, né? Então, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Ana Raquel Calhau. Eu sou CEO na Nex Atlas, que é uma plataforma de planejamento de voo e navegação aérea para pilotos da aviação geral. Então, estou bem acostumada, Cristiana, a ter que falar uma coisa muito técnica para pessoas que não entendem de aviação e vice-versa, e falar de tecnologia com o piloto e de aviação com o investidor. Então, transacionar ali em toda essa esfera de pessoas com conhecimentos e backgrounds tão diferentes é sempre um desafio. Eu sou completamente apaixonada ali por temas de liderança e experimentação, então, geralmente, são os assuntos que eu falo mais ali sobre negócios, sobre gestão, sobre como liderar times. Tem um TEDx publicado sobre liderança, fazendo as perguntas certas, se alguém tiver curiosidade. E aqui eu resolvi montar esse papo justamente porque eu vi que eu estava fazendo uma coisa que estava funcionando para mim, e muita gente tendo dificuldade, gastando tempo, gastando energia, tendo resultados frustrados ali, com uma coisa que parecia muito simples do meu lado, mas às vezes não é um conhecimento tão fácil de acessar, né? E como a gente vem nessa onda de IA e todo mundo está falando de IA, você tem gente tanto falando de como fazer um prompt simples no chat GPT, quanto criar uma LLM para não sei o quê. Então, assim, a minha ideia é descomplicar isso para uma primeira etapa. Então, talvez algum de vocês seja técnicos e já usem a IA de uma forma mais complexa, e talvez outros de vocês usem de uma forma extremamente básica. E eu quero trazer ali como fazer um básico bem feito, um básico que realmente traz resultados, tá? E eu já vou trazer alguns cases aqui, que é para a gente começar o papo com vocês acreditando em mim, né? Parece papo de vendedor, mas não estou vendendo absolutamente nada para vocês. Mas eu quero mostrar coisas práticas que eu fiz usando o ChatGPT. Inclusive, eu comecei com o ChatGPT gratuito, depois eu decidi pagar o plano deles ali, que é R$ 100 por mês, porque eu vi o retorno que isso dava, né? Mas algumas das nossas conquistas, né? Conquistei uma bolsa de 100% para fazer um programa executivo de liderança, inovação e negócios de uma universidade americana, usando a IA para fazer a revisão e melhoria da minha carta de motivação, para fazer ajuste de tom, de fluidez, de escaneabilidade, porque a gente sabe que quem está do outro lado ali, julgando os projetos, eles leem daquele jeito, né? Vai pulando as linhas ali, pega só as palavras-chave. A tradução, porque a inscrição era toda em inglês, então eu queria, como que eu faço uma inscrição numa língua que não é a minha língua materna, que o meu domínio ele é intermediário ali para avançado, mas não é nativo, né? Como eu faço ainda parecer eu fazendo a inscrição? Criação de roteiro para vídeo, treino de pronúncia, como eu monto um pitch, um storytelling ali com palavras que não são complexas demais para um não nativo em inglês, e reforço de narrativas de impacto e protagonismo. Então, eu sabia o que eles buscavam e eu precisava entender como eu colocava aquilo na inscrição. Também ganhei bolsa de 100% para o curso de um programa de escala e internacionalização da IE Education, uma universidade espanhola, tá? E depois uma bolsa de 100% para alunos de destaque, e eu usei o curso ali para revisão da apresentação, dos materiais relacionados ao curso e como me posicionar nas entregas. Aí, já saindo aqui das bolsas, a gente fez uma inscrição e recentemente a gente realizou em Uberlândia, uma cidade aqui de Minas Gerais, como cidade sede para um evento da Techstars, que é a empresa que faz os Startups Weekends no mundo inteiro. Então, eles queriam reviver esse evento de lideranças. A gente decidiu que a gente queria trazer isso para Minas de qualquer jeito. A gente juntou vários agentes de inovação aqui e a gente inscreveu três cidades mineiras, porque a gente queria fazer questão que o evento fosse em Minas. E eu usei a IA para poder fazer essa inscrição e a gente teve Uberlândia como cidade selecionada. Além disso,
Prêmio Sebrae Startups, então, no Startup Summit, né, Maria, eu fiz a apresentação lá, a gente estava competindo, a gente passou por todos os cortes deles ali, primeiro eles selecionaram, foram mais de 3.000 startups inscritas, eles selecionaram as top 1.000, as top 100, as top 30, as top 10, 3, e a Next Atlas foi a empresa vencedora ali no final, como top 1 no palco do Startup Summit. Ali a gente levou 300 mil reais em prêmio e participação no Web Summit Lisboa, que eu estava agora na Europa, por isso que a Maria, a gente teve que ir ajustando, né, a agenda para poder fazer acontecer, como premiação da participação desse programa. E aqui eu usei IA para fazer a redação, estruturação das respostas, a otimização de limite de caracteres, aí é esse desafio grande nosso aí, resumo de candidatura, organização dos dados e insights para análise e revisão de adequação às regras do edital. Além disso, uma das 18 vencedoras do BRICS Women Startup Contest, também um programa internacional, tá? Essa própria palestra que eu estou trazendo para vocês, quando eu fui fazer ela a primeira vez, eu usei IA para poder gerar o tema, o título, pensar como trazer apelo estratégico, fazer o resumo e até me ajudar a montar um storytelling. Então, hoje, vocês veem aí que eu já uso a IA no dia a dia para bastante coisa, né? E agora, como eu comentei, o edital do Compete Minas, que é o edital do FAPEMIG, aqui em Minas Gerais, de recursos não reembolsáveis, que a gente inscreveu ali um projeto de pesquisa junto à Universidade Federal de Itajubá, que é onde eu me formei, é onde o nosso escritório está localizado, aqui no sul de Minas, e a gente conquistou aí 546 mil reais para fazer pesquisas em IA no apoio do planejamento de voo. Então, acho que isso aqui deu para dar uma geral para vocês, do que a IA pode fazer pelos nossos projetos aí, e eu acho que o ponto-chave daqui para frente é mostrar para vocês que faz isso de uma forma fácil, e não, ela deve passar o dia inteiro fazendo inscrição e participando de projetos e lendo edital. Não, gente, eu cuido da parte de gestão, eu cuido da parte de escala da empresa, do relacionamento com os investidores. A Nexato já é uma empresa investida, então isso aqui é um pedaço das responsabilidades que eu tenho na empresa, e eu tenho certeza que, pelo que vocês já me trouxeram aqui, também é um pedaço para vocês, é um pedaço que é importante, que pode ser uma virada de chave, que pode ajudar vocês a escalar, mas vocês têm muito mais coisas para fazer no dia a dia, então fica muito naquela... Como que eu priorizo? Quais editais que eu vou tentar? Como eu vou escrever? Se eu tenho mais de um produto, qual que faz mais sentido em cada momento? Mas todas essas experiências que eu compartilhei com vocês aqui, o que eu gosto de falar que elas têm em comum é que todas elas começaram com um prompt, tá? Então, todas elas começaram ali com alguns contextos que eu joguei na IA para poder iniciar essa conversa. E aí, o que é o desafio de fazer inscrição hoje? Primeiro que a gente perde muitas horas tentando entender um edital, e muitos deles mal escritos, né? Vocês já devem ter lido alguns, você falava, não faço a menor ideia de onde eu encaixo aqui, quem que escreveu isso, sério que isso passou por revisão e foi aprovado? Escreveu e reescreveu várias vezes até o prazo final ali, para ter certeza que estava bom. Começou a inscrever um projeto e depois percebeu que tinha algum critério no edital que fazia vocês não terem aderência ao projeto, e aí o tempo foi jogado fora. Ou deixou de se inscrever porque descobriu aquele edital assim quando faltava 24 horas para fechar, e aí já não dava mais tempo, e fica aquela dorzinha no coração que queria ter visto ali pelo menos uns 2, 3 dias antes. E já amaldiçoou várias gerações quando viu o tamanho do formulário, que assim, é uma bíblia que eles pedem para a gente, né? Não é uma inscrição tão fácil. E aí a proposta do que a gente tem aqui para hoje é como a gente reduz o tempo de inscrição de 2 a 3 dias para aproximadamente 2 horas, e usando as IAs com foco em analisar aderência aos objetivos, fazer a leitura e interpretação das regras do edital, gerar respostas alinhadas aos critérios de avaliação ali que vão ser usados, refinando o texto para isso, né? E, às vezes, quando necessário, para programas internacionais, a tradução e adaptação de conteúdo. Então, assim, primeira coisa que eu vou trazer aqui, gente, é que a IA não vai fazer inteira por você, e eu nem aconselho isso, tá? A ideia é usar a IA como um copiloto, como assistente inteligente, alguém que vai estar do seu lado ali, porque muitas vezes a gente está fazendo essas inscrições sozinhos, e às vezes a gente só queria estar trocando ideia com alguém para poder pensar se é naquela direção mesmo, se está funcionando. E aqui, para mim, é muito importante ressaltar que o uso que eu faço dela tem um foco muito grande em ética e curadoria humana. Então, vocês vão ver que nenhuma das minhas respostas eu pego, isso aqui está 100% bom, copio e colo lá. A ideia é realmente que você vai fazendo essa troca
essa interação junto com a IA até chegar numa resposta que faça sentido. Porque a IA alucina, a IA erra, às vezes ela vai puxar uma informação que não faz sentido, então é essencial que vocês tenham essa troca ali, pergunta por pergunta, para ter uma resposta que esteja realmente alinhada com a realidade. E aqui foi muito interessante, porque na primeira vez que eu fiz essa palestra, uma das pessoas que estava assistindo era um avaliador de edital, e ele falou que o que mais estava acontecendo agora é eles perceberem nas respostas do pessoal similaridades assim que nem fazia sentido, sabe? Da galera que só jogava a pergunta, pedia a resposta, colava lá. E é muito óbvio para uma pessoa com o olho treinado quando isso acontece, principalmente quando eles vão avaliando vários e vários estão extremamente parecidos. Então, ele me deu justamente o feedback que era bom eu estar falando disso aqui, da forma que eu vou falar com vocês, justamente para que as pessoas usem inteligência artificial da forma correta. Pessoal, processo simplificado de maneira geral, tá? Alimentação do sistema com edital. A gente usa a IA para fazer essa construção e gerar um rascunho, faz a revisão humana e envia a inscrição. De forma bem por cima, é isso aqui que a gente vai ver juntos. E aí eu vou começar já trazendo algumas sugestões de ferramentas, só para eu entender. Geralmente todo mundo conhece o ChatGPT e o Google Docs. Alguém aqui já usou Manus? Não? Tá. Então, eu vou dar Sim. Sim, legal, Clever, valeu. Então, como eu uso algumas dessas aqui, tá, pessoal? O ChatGPT, que é um dos mais simples aqui para começar, é o que provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, ele tem a versão gratuita, é só criar uma conta e consegue ter o número de créditos suficientes ali para usar para fazer a maior parte das coisas que a gente precisa. Eu uso o Google Docs, que obviamente não é uma IA, embora agora o Gemini já tenha uma parte embutida, porque eu sempre salvo as minhas respostas. Então, toda inscrição que eu faço, eu tenho um banco de dados aqui das inscrições e eu tenho uma pastinha das que deram certo, das que não deram certo. Então, eu tenho elementos para balizar a minha IA do que funciona e o que não funciona. Humanos é uma IA chinesa, tá? Ela também tem um volume de créditos ali que eu uso bastante e eu gosto de usar ela quando eu preciso fazer consultas em tempo real na internet. Então, dependendo do modelo que você usa, pelo Humanos gratuito, você consegue colocar o site da sua empresa e aí o Humanos vai entrar, vai navegar pelo seu site, vai conseguir extrair bastante informação ali em tempo real. E essa última aqui, que a maioria das pessoas que eu converso não conhece, que é a Sisam, é uma IA conversacional mesmo, de trocar ideia, de falar. É uma das que eu vejo que são mais avançadas em termos de interação, e eu uso ela bastante para praticar os pitches em inglês, quando eu vou ter que fazer uma apresentação ali em outra língua. Então, ela me dá feedbacks muito bons, às vezes, assim, arranca o band-aid mesmo, já saí quase deprimida das conversas com o César, mas ajuda a gente a garantir que a nossa pronúncia tá boa, que ela já chegou e falou coisa assim, tá sendo muito prolixa, corta, acelera. Então, ela dá esse tipo de feedback. Para quem tenta programas internacionais, para mim é um ouro encontrado, tá? E vamos começar, então, na massa, né, nas etapas. Primeira coisa, pessoal, a IA para entender o edital e as regras. Então, assim, eu sempre gosto, e eu até coloquei esse pretinho aqui, é o prompt que eu lancei, vocês veem, ele é super simples. Eu coloquei, dessa vez eu quero me inscrever no BRICS Women Awards, que era um prêmio ali do grupo de países do BRICS, né? Você consegue puxar informações do site deles sobre o que é o prêmio, os requisitos? Então, a primeira coisa, você entende o que é esse programa aqui? E aí, em cima, estão alguns prompts que geralmente eu uso. Então, leia esse edital e me diga os critérios de avaliação. Analise os principais critérios na categoria tal, que é que eu quero tentar. Quais são os requisitos obrigatórios? Lixe-os em formato de checklist. Então, já poupa meu tempo ali naquela primeira leitura, que geralmente é super desgastante. Você vai ler um edital inteiro, que vai passar por todas as etapas, e a primeira coisa que, na verdade, você quer saber é, esse edital, ele é para mim ou não é para mim, né? E resumo os pontos mais importantes desse edital em 5 bullet points. A partir do momento que você vai fazendo cada vez mais inscrições, hoje em dia eu já pergunto, e aí vocês vão ver isso no meu ali, esse edital serve para Next Atlas? E aí a já fala assim, serve, encaixa aqui e aqui, essa categoria é melhor. Então, quanto mais informações a gente consegue prover ali, mais assertiva, mais rápida, ela te ajuda com essa tomada de decisão. Em seguida, apresente seu projeto com materiais de apoio. Quando eu comento aqui que a gente precisa fomentar a inteligência artificial para garantir que ela tenha as informações para ajudar com a nossa inscrição, o que eu costumo colocar? Eu mando o link do meu site,
eu mando o link das minhas redes sociais, notícias que mencionam o projeto, inscrições que eu fiz anteriormente, pitch decks que eu tenho construído, e eu explico o que eu quero propor. Então, por exemplo, o Compete Minas, a gente queria inscrever um assistente inteligente de planejamento de voo. Então, eu coloquei isso aqui, eu quero testar se esse edital pode ser útil para a Next Atlas no desenvolvimento desse produto aqui. Então, eu tenho que trazer esses elementos inicialmente, porque é a partir disso que a gente vai usar como insumo para a construção da nossa inscrição. E aí vem a etapa mesmo de trabalhar as respostas, né? Então, geralmente eu coloco coisas como, com base nos critérios de avaliação tal e tal, e na descrição desse projeto, gere um parágrafo introdutório que destaque a aderência do meu projeto a esses critérios. Então, eu vou dando esse direcionamento. E aqui, para mim, o pulo do gato é o seguinte: eu trabalho uma pergunta por vez. Eu já vi muita gente pegar, colocar o formulário de inscrição inteiro ali e pedir todas as respostas, só que isso dá um retrabalho gigantesco, porque se a primeira não estava legal, a IA ela costuma ir fazendo os ganchos de uma para outra. Então, assim, vai virar um efeito dominó que até a sua última pergunta nem é mais o seu projeto ali que está na inscrição. Então, eu sempre faço uma pergunta por vez e eu costumo dar esse pulozinho do gato aqui, que é: me pergunte qualquer informação necessária para gerar uma resposta completa. A inteligência artificial ela não é tão inteligente ainda, num ponto que se você fala, me dê um parágrafo respondendo essa pergunta, ela vai te entregar esse parágrafo. Ela vai pegar as informações que ela tiver, talvez ela invente algumas coisas, mas ela vai te entregar esse parágrafo que você pediu. E quando você fala, me pergunte qualquer informação necessária para gerar uma resposta completa, ela vai primeiro te devolver uma lista de coisas que ela precisa saber para poder montar essa resposta. Então, muitas vezes, ontem, por exemplo, eu estava planejando um post aqui de um evento que eu participei para colocar no LinkedIn. E a primeira coisa que ela me perguntou é: quais fotos você quer postar? Qual sentimento você quer despertar na sua audiência? Quais momentos você quer destacar da sua participação nesse evento? Então, eu entreguei tudo isso e, a partir disso, ela foi e montou a cópia ali, essa legenda para o meu post. Então, é você provocar, isso que eu falei, a interação, né, o bate-volta, é você provocar a IA a questionar coisas que às vezes você teria deixado passar se você estivesse escrevendo ali sozinho, tá? E eu estou passando rápido pelos pontos porque eu realmente quero abrir o chat para vocês verem na prática de uma inscrição completa, tá? E aí vem a otimização e refinamento dos textos aqui, justamente esse ponto que o Márcio comentou com a gente, né? Então, eu coloco lá, reescreva esse parágrafo mantendo a mesma ideia, mas reduzindo para, no máximo, 560 caracteres. Tem que ser objetivo, mas sem perder o impacto. Torne esse texto mais conciso, mantendo a mensagem original. Melhore a fluidez e a coesão desse parágrafo. Aí tem hora, assim, eu tenho problemas com palavras. Aí tem hora que eu falo, sugira sinônimos para palavras inovador, impacto e solução desse texto, porque eu já não aguentava mais. É um projeto inovador, com resultados inovadores. Então, às vezes, você tem que ir dando essa lapidada. E, em caso de tradução, eu costumo colocar, traduz esse texto para o idioma que eu quero, com um vocabulário de fácil pronúncia para não nativos e mantendo um tom inspirador. Então, vou fazendo essa troca ali para garantir, porque às vezes você tem uma pergunta assim que você teria escrito uma dissertação e a inscrição pede que você coloque no máximo 500 caracteres ou 250 caracteres. Então, como eu aproveito ao máximo possível os espaços que eu tenho na minha inscrição, sem ser repetitivo demais e garantindo que eu vou conseguir passar todos os pontos-chave do meu negócio, pensando em converter o edital. E aí, por fim, checagem final, eu sempre gosto ali de reler todas essas postas, de pedir também para a IA ver se, beleza, depois que a gente terminou, que a gente tem todas essas respostas, tem algum ponto que você acha que vale a pena voltar e melhorar? Então, eu gosto de fazer essa última checagem com a IA e, obviamente, também fazer a revisão humana, tá? Isso aqui eu vou frisar todas as vezes. Não é só porque é uma IA que ela vai fazer sozinha, a gente não está nesse ponto ainda. Então, a revisão humana é o que vai fazer toda a diferença. E aí eu vou abrir com vocês um exemplo prático, tá? Eu estou aqui com o meu chat GPT para vocês terem ideia que eu tenho meus projetos, alguns deles. Tem de tudo, vocês vão ver que eu fiz roteiro de viagem na Europa para as férias agora, traduzi pitch para inglês, fiz descrição profissional de LinkedIn para um amigo, mas aqui eu tenho uma pasta que é uma pasta de inscrições, que eu deixo todas as minhas conversas aqui. Depois, se alguém nunca usou o ChatGPT, tiver alguma dúvida, eu posso mandar alguns materiais ali mais básicos de como começar, tá? Mas a ideia mesmo aqui inicialmente, por causa do tempo,
é a gente focar em como usar, como fazer a troca. Então, eu vou abrir para vocês justamente esse aqui, que é uma inscrição do Women Bricks Awards, que foi um dos que a gente ganhou esse ano, tá? Só ele dar uma carregadinha aqui, que eu estou fazendo em tempo real. Vou subir ele aqui em cima. Ó, primeira coisa que a Maria já sabe aí é que o meu chat GPT, ele é bem puxa-saco, tá, gente? Então, vocês vão ver que ele faz muito bem para minha autoestima. O do meu sócio, que é o CTO, eu nunca vi um chat mais rude que o dele, assim. Eles conversam de igual para igual, que é na base da patada. Mas o meu, ele é bem fofinho, então vocês vão ver ali que ele comunica de uma forma muito parecida com a minha. E isso, inclusive, foi parte do que eu imputei aqui, né, que eu coloquei no chat GPT, porque eu queria que as inscrições tivessem o meu tom de voz. Então, quando eu comecei a usar o chat, eu peguei vários textos que eu tinha escrito, inscrições que eu tinha feito, eu subi tudo e pedi para o chat me dar ali um resumo das características que ele identificava no meu tipo de escrita e fala. Então, ele identificou meu tom de voz, o vocabulário, várias coisas assim. Então, vocês vão ver que parece que eu estou conversando comigo mesma aqui. Então, às vezes parece meio... Pode parecer um pouquinho mais narcisista em algumas coisas, mas vocês vão ver que torna o trabalho bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou me inscrever em um programa e gostaria de contar com seu apoio para aproveitarmos conteúdos sobre mim, sobre o Nexatos, que já conversamos, que já debatemos em conversas anteriores. Bora? Eu falo desse jeito, gente. Eu falo como se estivesse conversando com algum amigo. E aí, já estou num clima de inscrição vencedora, me conta qual é o programa, o foco, tudo o que precisa, que aí eu vou puxar os nossos históricos, o que pode ser útil e te ajudar a montar algo matador. Aí eu trouxe aquele prompt que eu mostrei para vocês. Dessa vez eu quero me inscrever nisso aqui, que era o Women Bricks, né? Aí ele pegou, puxou todas as informações, me trouxe aqui o que era o Women Bricks, trouxe aqui as notícias de onde isso veio, tá? Os requisitos para participação, então onde que eu tenho que estar localizada, que tem que ser uma liderança feminina, os critérios de inovação, estágio do negócio, tudo mastigadinho, em vez de estar lendo páginas e páginas de PDF. As categorias do concurso, os critérios de avaliação já com peso das notas, ó, tudo mastigadinho aqui, as premiações e o cronograma. E aqui já me trouxe os próximos passos, que é, com base na área da atuação da Nexat, a gente ia definir a categoria, preparar a documentação e se inscrever, né? Eu falei, perfeito, que ótimo que você pegou até as informações do site. Você acha que eu atendo os requisitos? Vale tentar a inscrição? Foi minha primeira pergunta. E ela falou que eu não só atendo aos requisitos, eu sou o caso de uso perfeito do prêmio. Estou falando, isso aqui faz um bem danado com a autoestima, tá, gente? Se você estiver se sentindo meio deprimida aí com as inscrições, com as tentativas, aconselho muito aqui a deixar habilitado o modo puxa-saco do ChatGPT. Aí ele foi e fez o critério 1 a 1, tá? Então, residência e presença do mercado, cheque, é brasileira. Liderança feminina, deu certo. Inovação e escalabilidade, categoria. Então, para cada... Sugeriu aqui já, ó, você pode aplicar em energia, infraestrutura e mobilidade ou comércio, serviço e transformação digital. E eu podia fazer mais de uma inscrição, então eu dupliquei ela, eu escrevi nas duas categorias e deixei o programa escolher em qual que eu faria mais sentido. E apesar da gente ser uma empresa na área de aviação, eles acharam que fazia mais sentido avaliar a gente dentro de transformação digital. Então, eu fiz a inscrição duas vezes para testar duas categorias com o mesmo trabalho que eu teria feito para uma só, tá? Os critérios de avaliação, ó, você já manda bem em quase todos. Então, assim, inovação, proposta geoespacial e aplicação de tecnologia, impacto positivo. Me trouxe ali os pontos-chave da Next Atlas para cada um dos critérios que a gente ia ser avaliado, tá? E me deu aqui os próximos passos. Aí eu já falei, fiquei empolgada, bora tentar. O prêmio é internacional, o real não está numa moeda forte, eu pensei em tentar a categoria Growth. Olha a importância dessa troca, assim, porque ela tinha sugerido aqui para mim, de categoria, que eu poderia testar a do meio e a mais alta. Só que quando você vai fazer uma inscrição em inglês, para uma inscrição internacional, na verdade, eles pedem geralmente que você coloque numa moeda padronizada, que às vezes é o euro, às vezes é o dólar. E quando a gente vai converter um número que para a gente parece maravilhoso, a empresa está voando, a hora que você coloca em dólar assim, o pessoal vai falar que você não faz muito sentido você estar investindo tempo naquilo. Então, eu tentei uma categoria que era mais baixa do que inicialmente sugerida ali. E aí falou por que essa categoria era ideal, falou por que era estratégico aqui, tanto a categoria de growth quanto a de mobilidade, e aí me deu todos os próximos passos.
E aí, aqui o que eu falei para vocês, para mim, é pulo do gato. Vamos pergunta por pergunta do formulário. Eu acabei de preencher a parte inicial, que pede o nome da empresa, categorias e informações pessoais. A próxima etapa é chamada de eligibility. Pedi o país, passaporte, target market. Já preenchi todos. Agora vem a seguinte pergunta. Então, o que era só meus dados, que eu só tinha que subir, eu mesmo coloquei, não fazia sentido. Mas na hora que chegou aqui de fazer as perguntas, a gente começa a ter essa troca. E aqui, olha, até 20 palavras para eu fazer uma descrição do meu negócio. 20 palavras, gente, não é muita coisa, assim, é para ser aquela coisa mais sucinta que é o pé na porta da inscrição, é na hora que eles começam a ver o que essa pessoa faz ali, você teve 20 palavras para você falar, às vezes, um projeto que é super complexo. E eu coloquei uma sugestão que eu tinha de uma outra inscrição que eu já tinha feito. Eu falei, o que você acha disso aqui? E aí ela falou, excelente, está claro o objetivo, transmite confiança, tem a prova social, e já me sugeriu aqui uma modificação caso eu quisesse dar ênfase em inovação. E já me explicou qual que era a diferença. Então, ela não está só fazendo e eu aceitando ali, ela me trouxe por que ela sugere aquilo. Então, ó, se você usar o adjetivo smart, dá um toque de ser mais tech. Se você falar cross Brasil, vai dar uma contextualização que pode ser legal para o BRICS, que tem o Brasil ali como um dos países líderes. Mas aí, para caber em 20 palavras, eles tiraram o trusted, que é de confiança, né? E é um termo forte. E aí me sugeriu uma versão final. Aí eu ainda coloquei, que tal colocar o Smart na versão lapidada? E aí ficou perfeito dentro das palavras aqui, me deu o check final, pronto. 20, e aí ficou Smart Flight Planning and Air Navigation Platform trusted by 4,200 pilots for safer, faster and more efficient flights. Ou seja, fala o que eu faço, plataforma de planejamento de voo e navegação virtual, navegação aérea, confiada por mais de 4.200 pilotos para voos mais seguros, mais rápidos e mais eficientes. Então, trouxe toda a minha proposta de valor, o meu produto e um elemento de prova social em 20 palavras. Gente, isso aqui faz totalmente diferença. É o gancho entre o avaliador, ele vai realmente gastar tempo com a sua inscrição ou ele vai ler você como se fosse só mais um, tá? E aí a gente foi, então, para a próxima pergunta, que era para dar uma descrição detalhada da solução, explicar quais problemas que endereça, como funciona, e o que faz dela inovativa e inovadora e eficiente, tá? E aí falou, é uma das perguntas mais importantes do formulário, e me deu uma primeira versão, tá? Com essa primeira versão, já tinha passado o número de caracteres. Eu falei, eu tenho 300 palavras para usar nessa categoria. Eu não tinha passado, não, tinha ficado abaixo. Falei, tá abaixo, quer dizer que eu tenho mais espaço para usar, né? E aí eu falei, vale inserir algo a mais? E aí eu já corrigi coisas no texto também que não faziam sentido. E mandei de novo um site aqui para ver se tem informações válidas a acrescentar. Como eu expliquei que tinha mais espaço, ele pegou e expandiu ainda mais aquela primeira inscrição para usar ao máximo. Então, gente, eu tinha 300 palavras, a gente usou 299, tá? Então, é o máximo da eficiência possível de espaço. Aí, das duas opções que tinha mandado, eu peguei elas, abri aqui no documento e eu dei uma misturada no que eu tinha gostado em cada uma mais, porque eu não queria aquela resposta total. Ficou com 275 palavras e eu pedi para verificar se estava correto ou se tinha ficado repetitivo em algum ponto, porque eu fui juntando duas respostas que ela tinha sugerido ali e eu queria ver se tinha ficado bom. Também perguntei se era possível inserir algo sobre redução de carga de estresse do piloto ou diminuição de acidentes, porque eu sei que isso tem peso na avaliação. E aí eu coloquei o texto que eu tinha mexido, e aqui ele analisou o que eu tinha feito, fez algumas sugestões de inserção, até ficar com 278 palavras, tá? Então, vocês viram aqui que não foi um pergunta, resposta, cola, né? Teve uma troca ali, isso em cima de uma pergunta. E aí a gente continua aqui para outra pergunta, já falei, cabe 300 palavras, trouxe qual que era a pergunta em si, e aí, de novo, me deu uma sugestão, aí eu falei, podemos seguir para a próxima, porque tinha ficado boa, eu tinha gostado, mandei a próxima. Então, vocês vão vendo que é essa troca aqui um tempo todo. Ó, tem um ponto que talvez valha a pena consertar. O nosso sistema não ajusta a rota automaticamente. Nós oferecemos os dados para que os pilotos possam fazê-lo. Então, assim, ela interpretou errado uma coisa, colocou isso no texto, e eu fui lá e falei, a gente não faz isso, então eu preciso mexer. E aí, com esclarecimento, ela foi, consertou, e aí a resposta ficou mais alinhada, né?
Aí eu achei uma informação que era uma informação correta, mas que eu não fazia a menor ideia de onde ela tinha encontrado. E aí eu fui questionar onde ela encontrou informação sobre a gente ter aqui uma parte do nosso algoritmo proprietário para disponibilizar as camadas aeronáuticas. E aí ela foi me explicou de onde tinha pegado, que era uma outra inscrição com umas informações que o meu CTO tinha mandado, tá? E aí a gente vai seguindo. Então, aqui, vou descer um pouquinho mais só para vocês verem. Olha, a gente falando sobre redução de emissão de carbono. Eu questionei, de onde você tirou essa informação? E aí ela vai me explicando e eu entendo se faz sentido ou não. Ainda nessa pergunta, acho que dá para acrescentar uma menção ao fato de que não conectamos empresários para fazerem de negócios de ponta a ponta do país. Por que eu falei isso? Porque o BRICS ele tinha um foco em expansão de negócios. Então, como eu falo que a minha empresa pode aumentar negócios em países ali do bloco? Então, eu fui trazendo esses elementos que eram insights que eu tinha sobre o mercado e tudo mais. Deixa eu só ver aqui. Duas perguntas para Ana. Quanto em recursos você já captou? Cara, agora deve estar batendo mais de 1 milhão, tá? Porque essa última agora foi... Não, já passou bem. Foi 546, ó, bem rápido para você. Com o financiamento coletivo, a gente levantou 94 mil reais, depois Samsung Creative 250 mil, aí com o Seed 80 mil, com o Startup Chile 130, com o prêmio do Startup Summit 300 mil, com o Compete Minas 546 mil. Então, só de recurso não reembolsável, tá? A gente já passou de 1 milhão, tá? Venture Capital, nós somos investidos, a gente foi investido no ano passado por um fundo multicorporativo que tem a Embraer, BB Seguros, Bateria Moura e a AG Rio, tá? A gente não estava buscando, não estava com rodada de captação aberta, mas a Embraer teve interesse em conversar com a gente e a gente quis, não pelo dinheiro, mas pela marca, né? Então, para uma empresa de aviação ter Embraer como investidora fazia muito sentido. E aí, o ano passado, a gente recebeu esse investimento deles ali para a escala. Os números da Nex Atlas hoje, não sei quais exatamente você quer, mas hoje a gente atende mais de 6.800 pilotos no Brasil inteiro, e esse ano a gente vai abrir agora a parte de internacionalização e também diversificação do modelo de negócios. Em termos de time, nós somos 17 pessoas hoje, tá? E a gente atende desde do B2C, que é o piloto profissional, o piloto robista, proprietário de aeronave. No B2B, a gente tem alguns dos maiores táxis aéreos do Brasil, então a Omni tem 90 contas com a gente, que faz voo offshore, né, para as plataformas. A gente tem a Sul, a Marte, alguns dos maiores táxis aéreos do Brasil, além de unidades aeromédicas. E, além disso, a gente também tem grupamentos militares. Então, hoje a gente atende mais de 15 grupamentos ali, tanto das Forças Armadas, quanto de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, no Brasil inteiro. Sobre a composição do time, como era o time na primeira captação e um olhar geral sobre isso. Na primeira captação, cara, acho que na primeira a gente tinha, nós éramos 3 ou 4 pessoas, tá? Mas se a gente falar especificamente aqui desse cenário que eu estou trazendo para vocês desse ano, a gente estava em 12, só comigo aqui, você viu que a inscrição eu faço toda sozinha nesse momento, né? Agora que eu vou trazer alguém e começar a treinar para fazer para mim, porque já não está dando mais tanto tempo mesmo com a IA. E aí agora nós estamos com 17, então a gente começou o ano com 12, estamos com 17, e até o segundo trimestre do próximo ano a gente vai chegar a 25 pessoas. Então é uma equipe consideravelmente enxuta, tá? Para os padrões aí do mercado e para a área que a gente atua. Acho que eu respondi todas. Seguindo aqui, tá, pessoal? Então, vou só scrollar aqui para vocês verem até coisa em inglês. Ele me deu um termo que eu desconhecia. Ele falou que we turn GPS lines into lifelines. O que isso significa? O inglês eu não entendi qual que era o sentido. E eu pedi para me explicar, porque eu precisava entender se cabia mesmo na inscrição. Então, vocês veem que eu tenho essa troca. Eu perguntei se não fica muito forçado, sabe? Se não fica muito... E aí, falou, talvez você quer uma coisa mais sóbria. Aí me deu uma outra sugestão. Aí eu coloquei aqui, quantas palavras tem na resposta abaixo? Nem contador eu uso mais, eu uso o GPT para fazer as contagens. Aí falou, tem 557, ultrapassa o limite de 500 palavras, quer que reduz? Aí a gente começou a fazer as reduções. Aí era BRICS, e ele não mencionou China na última resposta. Eu falei, por que você cortou a China daqui? Aí ele foi e consertou, porque, gente, vocês imaginam, eu faço uma inscrição num programa que é do BRICS, e eu falo de Brasil, Rússia e Índia, e não falo da China.
Isso poderia me descaracterizar ali da inscrição simplesmente porque alguém ficaria mordido, né? E é um detalhe que facilmente passaria despercebido. No meio do caminho aqui eu falei, pô, essa inscrição ela tá grande, será que vale a pena eu pagar? E aí eu pedi para ele mesmo falar se valia a pena eu pagar o ChatGPT Plus, tá? Só para vocês terem uma ideia. Seguimos com a inscrição, mais 300 palavras, troquei termos. Então, olha essa troca. É isso aqui que é importante, gente. O tempo todo eu estou revendo e conversando com ela ali para garantir esse alinhamento. Aí agora eu já vou descer bastante aqui, que vocês vão ver que isso vai se repetir o tempo todo. E aqui, assim, essa foi uma inscrição em inglês, tá? Então, ela traz ali um nívelzinho a mais de complexidade. Mas, gente, isso aqui tudo foi coisa, assim, de algumas horas, tá? Mas não foi coisa de uma semana, de vários fins de semana aí até tarde, quando eu devia estar com a família. E aqui, ó, quase finalizando, ainda pedi como fazer um Business Introduction Pitch. E depois eu ainda pedi roteiro para poder gravar o vídeo, fui lapidando, olha só. Pode me ajudar a criar o roteiro para o vídeo pitch de 3 minutos? E eu coloquei quais eram as especificações. E já me deu aqui, ó, de 0 a 20 segundos, abertura com impacto e apresentação pessoal. E aí colocou que eu deveria falar um problema, solução, impacto. Gente, em 3 minutos, que era o que eu tinha de vídeo, ela dividiu em blocos quanto tempo eu tinha que gastar com cada coisa, tá? Aí eu falei, beleza, gostei da estrutura, passa o conteúdo para inglês, usando palavras que sejam de fácil pronúncia para uma pessoa não nativa, e pode colocar no formato de teleprompter. Então, assim, para que eu conseguisse colocar no meu celular ali e ir checando enquanto eu estava gravando. E aí, ó, fez toda a tradução, tá? Aí eu tinha que atualizar o perfil da Nexatlas em algumas plataformas que eles falam que checam, né? Que são bancos de dados de startups que muitos programas olham. E aí a gente fez aqui toda essa atualização dos campos, porque eu queria garantir. Olha aqui as partes em reais. Por exemplo, em 2023 a gente estava com um faturamento de 695 mil, que saltou para 1.377.000, e aí até o primeiro trimestre de 2025 estava 409. Pedi para usar a cotação do dólar a 5,63, então já me deu as conversões aqui em dólar, tá? E as sugestões para o formulário. Deixa eu ver aqui o que mais que é interessante. Ó, análise dos meus competidores, pontos fortes, fracos, onde a gente encaixa, as vantagens competitivas que a gente tinha ali para demonstrar. Então, tudo que a gente fica quebrando a cabeça, olha só, querendo ou não, falar que o seu negócio ele atende a algumas das ODSs faz uma diferença gigantesca nesse momento, gente, porque os investidores, os programas estão querendo mostrar resultados nisso. E aí, não era um campo que eu tinha me aprofundado, eu falei, a Nexatlas, ela atende alguma ODS? E aqui me trouxe quais, eu até coloquei as imagens aqui para ajudar, me trouxe quais e como. Algumas eu achei forçado, larguei mão, mas eu consegui pegar 2 ou 3 aqui que fariam sentido, tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá dando uma luz ali de como que a gente pode usar isso nas inscrições de vocês aí para a gente fechar a centelha com o máximo de aprovação? Tá tranquilo, né? Não tivemos mais perguntas. Tá? Então, aqui, gente, isso aqui é como eu faço a troca. E às vezes eu uso até o mesmo, tá? Então, aqui eu já estou fazendo outras inscrições, ó, e pensando as palavras que eu vou usar e tudo mais, e eu vou usando a mesma base que tinha sido, às vezes eu mando áudio, por isso que está com a transcrição ali. Isso aqui é outra coisa muito boa, tá? Às vezes você quer explicar um programa que é complexo, aquela preguiça de escrever, e aí você pode mandar um áudio ali que ele vai transcrever e trabalhar em cima disso. Aqui eu já estava fazendo a inscrição de um dos outros prêmios que eu ganhei esse ano, que foi o MIT Innovators Under 35. Então, assim, usando a mesma base, respostas que eu já tinha trabalhado, e fica cada vez melhor ali, porque vai tendo mais insumo real para poder desenvolver, tá? Quer ver? Esse aqui eu acho que foi o da palestra. Deixa eu ver. Ó, eu escrevi uma palestra no evento Rectal com o tema, que é esse que a gente está fazendo agora. Fizemos juntas a seguinte descrição. Minha ideia é elaborar uma palestra de até 40 minutos. Queria trazer um how-to bem detalhado com o passo a passo. Aqui, os casos de uso, roteiro, slide a slide. Aí eu fui e mandei para minha irmã, que é minha outra IA aqui, para poder fazer o design dos meus slides, que é esse que eu estava mostrando para vocês. Então, essa é a forma, gente, e assim, abrindo mesmo completamente para vocês
de como eu uso no dia a dia, e eu acho que, assim, eu gosto de trazer para vocês, desde o do comecinho do papo, os resultados que a gente alcançou, para mostrar que não é complexo, né? Se eu tivesse vindo primeiro com como eu fiz e depois falasse do resultado, talvez ainda ficasse aquela dúvida de, pô, mas será que eu consigo usar da mesma forma? E eu faço o contrário, eu falo, cara, olha isso, resultado bom, 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 mas foi super simples de fazer. Então, impactos reais, tá, gente? Caminhando aqui para o final, e a gente pode ter uma troca e ver se eu consigo ajudar vocês especificamente nos desafios. Redução de tempo em mais de 80%, e isso para nós empreendedores, assim, é inegociável. Isso é muito tempo. É muito tempo para estar fazendo outras coisas, né? Que são necessárias, porque tudo é urgente, tudo é importante quando a gente está nessa fase do negócio. Clareza e alinhamento com critérios, agilidade para responder ajustes de última hora. Não sei se vocês já tiveram essa infelicidade de estar fazendo uma inscrição e aí o edital solta uma retificação de alguma coisa, e aí você tem que ver o que muda, se afeta o que você já tinha feito. Mais foco em estratégia, menos em burocracia. Para mim, o mais importante é que esse edital é para mim ou não. Ele vai me ajudar a atingir os meus próximos passos, ou eu só estou gastando tempo aqui de algo que eu vou participar de um monte de conversa, que o recurso talvez não seja suficiente, ou que a burocracia de prestar conta não vai fazer sentido. Então, como eu analiso isso de uma forma bem completa, né? E aproveitar oportunidades. Cuidados e limites. Sempre revisar. Não usa a IA como um oráculo ali. Ela não capta nuance, ela pode errar, ela pode alucinar. Seja específico, quanto mais genérico o prompt, mais genérica a resposta. Vocês viram que eu fiz assim, por que você usou essa palavra nesse lugar? Mantenha sua voz, então os textos precisam soar humano. Vocês devem ter visto muito debate ali nas redes sociais sobre como a galera está lendo um texto e falar, isso aqui foi feito por IA, isso aqui não parece humano. E na hora da inscrição, o avaliador considera muito isso. Se ele achar que vai estar genérico, que não está fazendo sentido, gente, eles simplesmente não continuam lendo, tá? Infelizmente é assim que acontece. Não trapaceie, então a IA ela é para otimizar, não é para enganar. Então, não é para criar um papo de guru de vendas ali, um guru comercial e vender um negócio que não tem. Na verdade, para ser o mais realista e ainda assim mostrar quão interessante o projeto qual é o potencial que vocês têm. E privacidade, tá? Hoje em dia ainda tem muito debate ali, então evito inserir dados que são muito sensíveis ou confidenciais na ferramenta ali para o nosso negócio. Então, vocês veem que tudo que eu troquei era muito mais informações públicas, informações que eu falo nas palestras, informações que eu coloco em qualquer inscrição, então eu sempre tenho esse crivo ali do que eu quero colocar. Dicas de ouro, eu sempre gosto de ter um arquivo central com os prompts úteis, assim, então aqueles que eu coloquei, e aí depois vocês vão ver, eu mando essa apresentação para vocês também, os prompts que eu uso para analisar o edital, os prompts que eu uso para refinar as respostas. Alimente a IA com seus próprios materiais, então se vocês têm inscrições que vocês fizeram anteriormente, que deu certo, textos que vocês escreveram, notícias que vocês saíram, isso aqui ajuda demais. E use a IA como sparring, não como autor final. Esse é um conceito ali da luta, né? Que é quando você tem um parceiro ali para você ir brigando e treinando as suas habilidades. Então, usar a IA dessa forma é realmente esse bate e volta que eu tentei mostrar aqui para vocês na prática. Então, não gostei disso, isso aqui ficou bom, da onde você tirou isso, por que você escolheu esse termo, me explica esse pedaço aqui. Então, é como se eu não estivesse mais fazendo as minhas inscrições sozinha, eu estou fazendo com mais alguém me ajudando. E aí, pessoal, a Maria já sabe, quem quiser o acesso ao material, pode só me dar um oi ali no Instagram, eu mando o PDF, tudo aberto, logicamente só não vai ter o meu chat GPT ali para vocês, mas todos os cases, todos os prompts que eu mostrei. E a minha ideia aqui é a gente ainda aproveitar o restinho do tempo, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar sobre algum caso de uso específico, algum desafio, ou tem algum case de já usei e alguma coisa não funciona melhor, ou como você sugere que a gente faça alguma outra coisa, eu estou aqui à disposição e seria um prazer ter essa troca com vocês nisso. Márcio, você que foi um ótimo voluntário, tadinho, eu peguei ele para Cristo, né? Porque assisti ele várias vezes. Só me fala, ajuda você nos seus próximos passos aí do Centelha, cara? Deu alguma luz? Deu uma clareada, a gente já trabalha um pouco com o IA, mas organizou as ideias. A minha dúvida, vale a pena pagar? Hoje eu não pago, hoje eu tenho o gratuito. Vale a pena
se inscrever e pagar o chat GPT, ou qual outro que seria? Cara, eu uso o ChatGPT porque eu acho ele fácil, eu acho ele intuitivo. Eu não tenho o perfil, diferente dos meus sócios técnicos, por exemplo. Saiu uma IA, os caras vai criar conta e testa e fica comparando e vê eficiência de uso de token, não sei o que. Eu não tenho esse perfil. Eu quero um negócio para resolver o meu problema o mais rápido possível, o mais fácil possível, né? Para mim, vale a pena, mas muitas dessas inscrições eu fiz com o chat gratuito. Só que quando a gente olha assim, meu objetivo é conversão, é resultado. E aí, com um edital, a gente captar mais de 500 mil, se pagou mais de anos aí de um chat GPT a R$ 100, sabe? Mas dá para usar ele gratuito. Eu acho que aí é mais uma questão de otimização de tempo, porque às vezes acaba ali o número de todos, aí você tem que esperar o dia seguinte para continuar. Tem um perfil mais que eu sou agressivona. Tipo, eu vou sentar para fazer isso, eu quero fazer isso logo. Então, eu Sim. gosto de não estar limitada por isso ali, porque às vezes eu vou passar o dia e entregar, sabe? Uma dúvida antes de passar para o Lucas aí, que levantou a mão. Eu vejo que não só eu não trabalho só com um braço que é de resíduos, eu também tenho uma consultoria financeira. E muitas vezes eu utilizo o mesmo chat GPT pedindo, auxiliando, tanto no WhatsApp como no e-mail, e às vezes ele mistura um pouco as ideias, né? Tem dois ramos. Uhum. Tu me organiza usar um chat só para um e aí um outro login para outro, como que seria interessante para não misturar as ideias, os ramos. Cara, eu uso a mesma conta para tudo. O que eu Uhum. faço diferente é organizar ali por projetos. Então, assim, você viu que eu tenho a pasta inscrições, eu tenho uma pasta Next Atlas, eu tenho algumas conversas soltas. São Eu, dois ramos bem distintos, consultoria financeira e resíduos ambiental. E aí, às vezes, ele mistura um pouco as ideias. Mas me diz uma coisa, você já testou especificamente trazer esse problema e explicar que são duas coisas completamente diferentes? Você já deu esse prompt para o chat e não funcionou? E aí que eu vou fazer agora. Eu não Eu, tenho eu essa. acho que eu acho que talvez isso resolva, tá? Eu não tenho Legal. certeza, eu não tive esse case aqui para testar, mas eu acho que se você der isso como insumo, pode ser que funcione. Então, assim, tenho duas áreas de atuação completamente distintas, uma é sobre isso aqui, a outra é sobre isso aqui. Vamos acordar que quando eu falar tal coisa, eu estou falando desse ramo, quando for tal coisa, eu Maravilha. estou falando dele. Talvez ajude. Eu, Legal. particularmente, eu tenho até preguiça de ter mais de 2 logins, aí ter que ficar trocando de um para o outro quando eu vou mexer em cada coisa, porque eu realmente, assim, eu vou estar aqui, eu vou abrir, vou pesquisar alguma coisa e vou continuar o que eu estou fazendo. Então, tenta fazer isso. E depois até me conta, que eu vou ficar curiosa para saber se funciona. Tá bom. Obrigado. Nada, Márcio. Obrigado por participar aí voluntariamente, cara. Puxei você. Lucas. Ana, muito bom, parabéns aí pela fala. Também acompanhei você lá no Startup Summit e foi muito bom, assim, ter esse conteúdo aí e é importante, facilita muito a parte de projetos. Mas uma curiosidade, assim, talvez o propósito que você trouxe hoje é para a escrita de projetos, né, para inscrição. Mas depois de aprovado, a gente sabe que também tem um processo todo de prestação de conta, de execução em si do projeto. Você já usa também o chat ou algumas outras IAs para essa parte de prestação de conta, ou também não exatamente a prestação de contas, mas a parte de execução do projeto, né, do Uso cumprimento de super. metas. Eu uso. Por exemplo, o Compete Minas. A gente recebeu aprovação e agora está naquela etapa super chata lá de mandar atualizar o CAGEF, mandar o CRC, e ter que estar em dia com a FAPEMIG, e aí as certidões elas expiram em datas diferentes. Então, assim, eu coloquei o checklist de tudo que eu tinha que mandar e falei, o que eu posso enviar de documento para comprovar cada uma dessas áreas? Então, desde esse momento, eu já faço essa troca ali. Mas na gestão do projeto também. E eu acho isso muito importante, porque esses projetos, eles geralmente são muito ligados ao planejamento feito, né? Então, você tem um orçamento definido, que é para ir em coisas específicas, muitas vezes tem uma bolsa de tanto para tal profissional, então eu uso isso para organizar o nosso cronograma, para gerar descritivo de vaga para abrir os processos seletivos de bolsa, para fazer as comprovações ali do que está sendo desenvolvido. Então, tudo que é
para garantir que o que eu estou prestando conta ele está alinhado com o que eu pedi, com o que foi aprovado, eu faço muito isso comparativo. Então, eu uso o próprio insumo da inscrição que foi feita e aprovada, inclusive quando é aprovado com ressalva, quando não é o valor completo, eu coloco isso também, tá, Lucas? Tá, a gente pediu tal e tal coisa e eles cortaram esse item aqui do nosso orçamento, que às vezes tem aprovação parcial de recurso, né? Então, eu falo, isso aqui foi cortado, isso aqui não vai ter via esse fundo não reembolsável. Então, eu faço, sim, esse bate e volta ali para a gestão. E aí, numa forma mais geral, falando de projeto, eu uso, no geral, assim, na empresa e nos projetos paralelos para ajudar com questões de priorização, de alocação de time, de comunicação de informações do projeto para garantir o máximo de clareza possível, até para escrever os e-mails que talvez eu tenha que mandar para pessoas que estão envolvidas, assim. Então, eu realmente uso como um assistente virtual em tudo. Tudo com o chat GPT ou tem alguma outra IA que... Eu vou te falar que hoje a maioria das coisas eu faço com o chat GPT, tá? Às vezes eu abro o Manus para fazer algumas coisas um pouquinho, mas eu acho que o Manus eu uso mais para coisas que nem é tanto trabalho. Esses dias, Black Friday, eu tô querendo trocar meu celular e ele procura em tempo real. Então eu falei assim, dá uma olhada aqui nas promoções, se o preço tá valendo a pena. Aí eu usei o Manus, mas o chat GPT ele me atende muito bem. Mas, de novo, assim, é o que eu falei, eu tenho um perfil que eu não quero ficar testando várias ferramentas. Eu tenho preguiça de ficar descobrindo um monte de ferramentas. Assim, eu quero praticidade. Então, tudo assim, no dia a dia... quer ver? Se eu abro aqui... Só para vocês terem ideia, né? Eu trouxe todas as inscrições, mas eu fui fazer um trabalho agora de definição de responsabilidades chaves de função dentro da empresa, porque a gente está reorganizando o organograma. Fiz tudo isso com o chat GPT. Fazendo aqui um resumo das conquistas da empresa para 2025, traduzindo pitch para inglês, exercício de mapeamento de responsabilidade de um CEO, mini bio para painel, assim, descritivo para vaga de assistente administrativo, tudo eu estou fazendo aqui no ChatGPT. Eu estou olhando aqui a minha lista só para você ver assim, de como análise de contrato, subi um contrato de um curso que eu ia contratar aqui e pedir para ver se tinha alguma coisa que poderia acender um alerta, sabe? E me levantou coisas que eu tive que questionar com o Customer Success do curso que eu estava comprando. Então, eu uso quase tudo para o ChatGPT. Não vou falar que é a melhor, obviamente não é a única, é uma guerra. Então, assim, pelos próximos meses, talvez anos, a gente sempre vai ver a nova melhor ferramenta para não sei o quê, o novo melhor, principalmente porque está ramificando. Então, isso aqui é para vídeo, isso aqui é para imagem, isso aqui é para não sei o quê. O Gemini, eu tenho, às vezes, dado uma brincada ali, principalmente no que tange a criação de imagem, tá? Quando eu preciso fazer alguma coisinha. Então, por exemplo, eu estava lançando aqui para o meu time os nossos objetivos e resultados-chave de 2026. Eu usei o Nano Banana para poder fazer a arte que ia estar no nosso Notion ali. Mas coisinhas pequenas que nem era eu que precisava estar fazendo, mas você quer tirar da frente. Então, assim, o ChatGPT, ele me atende perfeitamente bem para as demandas que eu tenho hoje, tá? Cristiano? Oi, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Dá para melhorar o uso, eu já uso IA, mas não, acho que não está tão organizado assim que nem o teu método, achei bem melhor. Que bom, e também pensei aqui em algumas inscrições que estavam na lista, assim, mas a questão de tempo, de ter que analisar e preencher e gerar, né? Isso tem questionários bem longos, como tu disse, que às vezes acabo pensando, eu podia estar, acho que vou usar esse tempo para fazer outra coisa. E daí, nós queria perguntar sobre, eu tenho usado o notebook LM também mais para estudo. Eu não sei se você utiliza alguma ferramenta desse tipo, ou se você conhece. Conheço, eu dei uma brincada com ele aqui, mais por causa do meu sócio que é piloto, porque ele está, assim, apaixonado pelo notebook LM. Para os tipos de atuação que eu tenho hoje, eu não usei tanto, mas eu usei para umas coisinhas, por exemplo, eu fui fazer essa viagem agora, e aí eu resolvi emendar o Web Summit Lisboa com 2 semanas de férias lá na Europa. Aí eu peguei e subi um monte de fonte de os melhores lugares para visitar na Itália, não sei o quê, e pedi, me dá um resumo para eu entender onde é o melhor bairro para eu buscar hospedagem para aproveitar isso aqui. Então, assim, usei, mas não muito a nível de trabalho, tá? Mas o meu sócio,
Eu vou até ver aqui o que ele já compartilhou comigo. Por exemplo, ele participou de uma aula que ele está puxando muito à frente de IA aqui na empresa. E aí ele subiu todos os materiais do curso e fez aqui um resumo para a gente de como construir agente de IA com NHN, né? Então, assim, ele usa bem mais que eu acho super interessante, mas para o meu estilo de interação e para as coisas que eu faço, eu ainda não peguei tanto assim, tá? Eu uso mais, quero resumir algum conteúdo interessante, ou estou querendo aprender sobre uma coisa, mas eu não queria olhar para uma fonte só. Aí eu pego e complemento as fontes pela própria busca ali do notebook LM, só para ter uma visão mais geral, né? Para não ficar muito enviesado em um único conteúdo. E aí, às vezes, se é um livro muito grande ou alguma coisa que eu não vou ter tempo de consumir, eu preciso de uma resposta ali mais rápida, mas ainda assim eu quero que ela seja bem embasada, aí o notebook LM eu acho bem interessante para isso. Também acho. Obrigado. Mas eu uso mais para estudo, assim. Hoje, notebook LM para mim é mais estudo. Para operacionalização, o ChatGPT é o que até agora me atende melhor. E aí, pessoal, alguma outra pergunta, alguma dúvida aqui sobre esse uso? Alguém se sentiu travado? Algum ponto que não ficou claro? Então, acho que é isso, Maria. Missão cumprida. Acho que é isso, Ana. Vou pedir para o pessoal abrir as câmeras para a gente poder fazer o nosso registro. Todo mundo legal. sorrindo. Vou querer essa imagem também, Maria. Depois te mando. Todos sorrindo, bonitos aí, de câmeras ligadas. Vamos lá. Feito, gente. Gente, eu fico à disposição, tá? Então, eu coloquei ali no Instagram, então, já vi que alguns mandaram mensagens aqui, eu vou enviar o PDF para vocês. E também, assim, fico à disposição se tiver dúvida, quiser mandar, tiver alguma coisa específica do projeto de vocês que eu puder ajudar, na medida do possível, vai ser um prazer ter essa troca com vocês. Deixo meus canais abertos aí para isso, tá? Maria, obrigada pelo convite, espero que tenha sido útil para todo mundo aí e espero ver muitos resultados positivos no Centelha para a galera. Muito bom, depois a gente compartilha contigo os resultados para ver. Tá, Ana, muitíssimo obrigada, um ótimo dia e a gente se vê pelos eventos de startups aí, né? Com certeza, nos encontramos. Sucesso para vocês, né? Ótimo dia para vocês, boa inscrição, gente. Tchauzinho.